Boa tarde, gente, para quem tá chegando aqui, fazer mais uma live hoje, né? Oi, Vivi. Atrasada estou, mas essas coisas de tecnologia a gente não consegue controlar, não é mesmo? Então, aqui estou para mais uma live de quarta-feira. Só me avisa, Vivi, se tu tá me ouvindo bem. Faz favor. Ai, gostei muito da tua live, viu? Terminei de assistir agora há pouquinho, tua live de hoje de manhã. A importância da gente saber dizer não para as coisas, né? E da gente não transferir para o outro a responsabilidade da nossa felicidade. Vendo e ouvindo? Beleza, então. Muito obrigada. Então, sejam bem-vindas quem tá chegando aqui. Hoje, mais uma quarta-feira, 3 horas da tarde, vou falar sobre a lua cheia e o ciclo feminino, né? Então, gente, a lua cheia, ela tem. Todas as luas têm bastante importância, né? No nosso ciclo como mulher. Mas a lua cheia, quando ela está atuando, ela representa o ápice máximo dela, né? E isso, o que representa para a mulher? É como se a mulher atingisse no ciclo menstrual o ponto máximo dela, de poder feminino, né? De poder, assim, com relação à fertilidade dela, com relação à plenitude dela, com relação à luminosidade, à luz que a mulher tem dentro dela, né? Porque a lua cheia, ela é toda. Eu sempre, quando era criança, né, eu pensava, lua cheia tinha que estar tudo escuro, e pelo contrário, né? Quando a lua cheia tá passando no ciclo dela, as noites ficam mais claras, né? Quando não é uma noite de chuva. Então, assim, a lua cheia, ela representa esse completo, essa plenitude, né? E a gente como mulher, quando que a gente se torna plena, né? Porque hoje em dia a gente tá falando muito sobre isso. Ah, seja uma mulher plena, seja uma mulher mais tranquila, seja isso, seja aquilo. Por muitas vezes, algumas pessoas me perguntam o que é ser plena. Plena é você estar de bem com você mesma, né? Plena é você sentir que as coisas que você está fazendo estão de acordo com o seu sentir. Porque quando a gente faz coisas contrárias às nossas vontades, o nosso corpo começa a responder com isso. E pode parecer bobagem o que eu tô falando aqui para quem ainda não viveu, não se percebeu sobre coisas que sente no seu corpo físico, mas é muito interessante quando a gente para olhar para nós mesmas, né? Então, ser plena é isso, cada um tem o plena em si. Eu sou plena de uma forma, a Vivi que tá assistindo a live aqui é plena de outra forma, as outras pessoas, cada pessoa tem a sua plenitude, né? Só que cada pessoa tem que se encontrar no seu ponto de equilíbrio. E como que a gente faz isso? Uma sugestão eu vou deixar aqui para vocês, quando a lua cheia estiver em atividade, digamos assim, eu trouxe aqui, que nem semana passada, né, eu trouxe aqui algumas coisinhas que dá pra gente fazer, pra gente se conectar com a energia da lua, tá? A lua cheia, quando ela estiver atuando, um banho de ervas, o importante é que sejamos nós mesmas, é bem isso, Vivi, que a gente seja nós mesmas, né? Um banho de erva muito bom para tomar enquanto tiver na fase da lua cheia é um banho de ervas à base de lavanda, de camomila e também se a pessoa de rosas, né? E também se a pessoa conseguir um pouquinho de sal marinho, tá? Por quê? Porque essa combinação ela vai conseguir
né? O sal, ele tem um poder energético muito grande, muito intenso. Então, sempre quando a gente usa o sal no banho, ele tem uma frequência de 1000 Hz. E o que que isso representa? Ele faz uma limpeza, ele limpa total, tanto as coisas ruins, quanto também as coisas boas. Tamanha é o poder dele, né? E aí a gente precisa entrar com alguma outra coisa para equilibrar isso. Então, sempre quando eu oriento alguns consulentes meus quanto ao uso do sal grosso, eu sempre indico isso, depois do banho de sal grosso, que tome um banho com mel, sabe? Porque a gente precisa equilibrar essa energia, essa purificação que o banho de sal grosso faz na gente. Então, quando estiver no ciclo da lua cheia, tentem se perceber, se vocês ficam talvez um pouco mais intuitivas, porque a lua cheia proporciona isso, ela aguça a nossa intuição, o nosso sentir. Ninguém precisa ter poderes para ter intuição, todos nós temos, todos nós sabemos o que é leve para nós ou o que é pesado. Basta a gente se permitir sentir isso, tá? Ontem mesmo eu atendi uma cliente que ela tava com uma sensação que ela nem, na verdade, era tanta emoção junto que ela nem tava conseguindo distinguir o que ela tava sentindo, né? E ao longo do atendimento a gente foi percebendo que na verdade era um sentimento de raiva muito grande que ela tem dentro dela. E também ela demonstrou o quanto ela se culpa de sentir esse sentimento. E aí, aproveitando isso da gente falar sobre a nossa intuição durante a lua cheia, eu pergunto para vocês se permitem sentir o que vocês sentem? Ou vocês ficam naquele sentimento de culpa? Porque a gente cresce ouvindo dos nossos pais, não pode falar isso porque é feio, não pode sentir isso porque é feio. Imagina tu dizer que tu sente raiva de alguém, meu Deus, tu é o demônio na Terra. Mais ou menos isso, mas tá tudo bem a gente sentir raiva, porque o que é a raiva? Que eu já comentei aqui em outro momento, né? A raiva nada mais é do que um amor machucado em algum momento, um amor de uma amizade, um amor de um pai, de uma mãe, de um filho, né? Que os filhos, quando crescem, eles começam a ter as próprias opiniões, começam a trilhar o caminho deles, e isso incomoda a gente. Então, ser plena é ser isso, ser plena e aceitar a nossa intuição é a gente respeitar os nossos sentimentos, respeitar o nosso sentir, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode ir falando. Uma outra dica que eu dou aqui com relação a ritual para fazer quando estiver acontecendo a lua cheia é o uso de cristais, tá? E um cristal muito indicado para usar durante a fase de lua cheia é a pedra da lua, tá? Porque a pedra da lua, ela tem uma energia de expansão. Então, é bom porque daí ela aumenta ainda mais a questão da gente sentir qual que é o caminho certo, qual que é o caminho menos certo, digamos assim, pra gente seguir, tá? Além da pedra da lua, também tem a pedra de quartzo branco, que ela é muito usada pra gente expandir, amplificar a nossa clareza mental, né? Os nossos processos de decisão quando a gente precisa tomar. Então, se você estiver passando por um processo de escolha agora, durante o período de lua cheia, e tiver que fazer uma decisão e não estiver se sentindo confortável ou sem ter certeza do direcionamento que você quer dar na sua vida, então use uma pedra de quartzo branco, porque ela vai ajudar muito com isso, tá? De você conseguir ter mais clareza sobre o que é o melhor para você nesse momento. E claro, né, perceba no seu corpo, tente se imaginar na situação, se eu for pelo caminho A, como que pode ser? Se eu for pelo caminho B, como que pode ser? E isso é o que vai ajudando você a se tornar plena com você mesma, porque você está conhecendo o seu corpo e conhecendo os seus sentimentos. E conhecendo como o seu corpo reage a cada coisa que você vive, tá?
Uma outra coisa que eu deixo de dica aqui, então, para rituais durante a lua cheia é chá de ervas. Quem gosta muito de chá de erva cidreira é uma boa pedida para usar agora durante a fase de lua cheia. A erva cidreira, ela é uma planta muito boa, porque ela, além de acalmar, ela conecta muito a mulher com o ciclo feminino dela, né? Então, vai estar ajudando essa mulher a estar passando pelo processo do ciclo dela, né? E também uma outra erva que não é bem uma erva, né? Enfim, mas que é bom para tomar chá durante essa época de lua cheia é de sabugueiro, tá? Porque ela também consegue fazer com que a mulher se conecte mais com o ciclo que ela tá vivendo. E aí, o que acontece? Se dá a coincidência da mulher estar menstruada durante a lua cheia, é bom que a mulher se perceba o quanto estar menstruada nessa lua incomoda ela. Por quê? Porque pode ser que seja bem pesado para essa mulher ter que aceitar esse ciclo dela, né? A lua cheia, ela representa todo o poder do feminino. E quando a gente está menstruada durante a lua cheia, a gente acaba e sente incomodada com isso, sabe? O que representa, né? É como se a gente estivesse negando toda a nossa ancestralidade. Ah, Sibeli, mas como isso? Eu não gosto de ficar menstruada, mas e daí se é na lua cheia? O que representa, gente? Calma. É para trazer uma reflexão para vocês que eu tô falando isso, tá? Porque assim, o fato da gente ficar menstruada, ele já nos conecta mais com a nossa ancestralidade e com a nossa energia de vida, né? E aí, quando isso acontece na lua cheia, que é o ápice do ciclo da lua, é o momento que a mulher mais tem poder, sabe, dentro dela, de agir, de fazer as coisas, né? Mas também é um momento de reflexão, tá? Dela conseguir ter mais clareza nas coisas que ela tem para decidir, né? Por isso que a gente fala que durante a lua cheia a mulher consegue atingir o grau de plenitude dela, de sentimento dela com ela mesma, porque acontece isso, sabe? De a mulher conseguir se conectar mais com essa energia do feminino, tá? Um outro ritual para fazer durante a lua cheia, né? Se você conseguir, de repente, ter alguma vela na cor prateada ou na cor branca, porque elas representam a lua cheia, tá? E elas são ideais para fazer esse tipo de ritual. Então, daqui a pouco, uma meditação que você consiga fazer com uma música, um mantra que você goste, de repente a leitura de um livro, de qualquer coisa, ou aquilo que eu sugiro sempre aqui, a escrita. A escrita liberta a gente, pessoal. Pode ser que às vezes a gente não tenha acesso a fazer um atendimento de psicoterapia ou de terapia ou de algum outro profissional, né? Às vezes financeiramente tem pessoas que não têm recurso para ter um acesso a um profissional. E aí o que eu sempre falo? Escreve no papel, porque é uma forma da gente organizar as nossas informações internas. A gente tem que estar sempre muito atento ao nosso sentir, a como que a gente vai vivenciando isso, né? Porque às vezes a gente só sente e não se permite observar. A gente tá muito dentro da situação e a gente não consegue, parece que sair daquilo ali, parece que vai virando uma bola de neve, que hoje eu tô assim, e daí chega um ponto que a gente já não se reconhece mais. Comigo foi assim uma fase da minha vida, que eu tava com tanta emoção, querendo dar conta de tanta coisa, que eu tava carregando desde a minha infância lá, e chegou num momento que eu não sabia mais o que eu queria. E daí a única coisa que eu conseguia responder para as outras pessoas quando me perguntavam alguma coisa ou quando enfim, me criticavam sobre alguma coisa, eu só sabia chorar, porque a força que eu tinha, eu sentia que eu tava perdendo ela, sabe? Então, a escrita para mim sempre foi uma ferramenta ótima, e ainda quando a gente consegue alinhar ela com os ciclos da lua, ela parece que liberta mais ainda a gente.
no nosso sentir e no nosso se permitir, que é uma palavra que eu adotei há alguns anos no meu vocabulário, que é se permitir, porque a gente não se permite as coisas, né? Então, não sei se isso que eu falei aqui hoje para vocês fez algum sentido, se vocês gostaram das informações que eu trouxe aqui. Eu quero só dizer que eu fico muito feliz de estar aqui dedicando esse tempo para fazer essa live, por mais que sejam poucas pessoas que às vezes assistam, mas semana passada eu recebi um feedback de uma pessoa bem próxima minha, que a gente não se fala muito, mas que ela mora muito no meu coração, e ela me disse: Sibeli, eu sempre assisto as tuas lives depois que eu consigo, porque esse horário ela tá trabalhando, né? Então, como a gente pode ser mais contribuição para as outras pessoas? Às vezes a gente pensa que o que a gente conhece ou o que a gente tá trabalhando é importante para nós, mas a gente disponibilizar esse nosso conhecimento, disponibilizar essa nossa energia para o mundo, isso nos fortalece como mulheres, que é uma coisa muito incrível, porque a gente começa a nutrir as pessoas ao nosso redor, a gente começa a nutrir o mundo, a sociedade como um todo, com a nossa força de feminino. E isso é a gente estar em acordo com a nossa ancestralidade. Isso é a gente honrar a nossa ancestralidade, é a gente fazer algo de bom com a nutrição que a gente já recebeu de todos os nossos ancestrais, principalmente das mulheres, né? Que quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já dentro da minha mãe, eu já sentia e já estava conectada com a energia da minha avó, tá? E isso é para todo mundo, né? As mulheres, quando estão grávidas e tem uma mulher dentro dela, do ventre, as mulheres, como já nascem com todos os óvulos da vida, então a memória do que a avó vive já fica naquele filho que vai vir depois ainda, de uma mulher que nem nasceu. Olha o quanto forte é isso, né, gente? Então, seja qual for a sua profissão, seja qual for o seu conhecimento, sempre que possível, permita-se expandir, permita-se falar para as outras pessoas sobre isso, porque a gente, quando menos a gente espera, a gente está sendo contribuição para as outras pessoas. Eu quero deixar aqui, então, o meu agradecimento a quem assistiu essa live, a quem esteve aqui acompanhando, a quem vai assistir depois. E na próxima semana, eu vou vir aqui estar falando de uma outra fase da Lua. E após eu terminar esses ciclos da Lua, a série de lives que eu vou fazer vão ser todas voltadas apenas à questão da menstruação, do nosso ciclo feminino de menstruar. Então, eu vou falar de cada uma das fases, né? Então, a princípio, vão ser depois mais 3 lives na sequência. Mas, por enquanto, era isso que eu tinha de informação para trazer para vocês hoje. Desejo uma excelente tarde e até semana que vem.